Então tá, oficialmente, ao Inside, obrigado, Cris. Oficialmente, então, quero apresentar os meus colaboradores de hoje, que são o Miguelito, meu irmão, o João Vitor. Aí, Miguel, dá um oi pra galera aí. E aí, pessoal. O João Vitor, dá um oi aí, João. Oi, pessoal. Aí, João. Só a boleiragem, né? Agora que não tem conta. E a minha irmã e amiga de teatro, a Raquel. Oi, gente! Vamos dar-lhe! Vamos dar isso. Vamos dar-lhe para um tamalho. Então, esses são os colaboradores de hoje. Desde já eu agradeço. Eles foram muito prestativos, se organizaram para isso, investiram um tempo também, né? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu ver, eu estou olhando o meu cronograma aqui, tá? Então tá. Pessoal, o Fábio iniciou semana passada sobre o tema relacionamentos, né? E foi bem legal, a intenção foi falar de uma maneira mais abrangente, mais aberta. E hoje o assunto, então, é mais delimitado. Tá? Hoje é focando mais o namoro cristão. Então, nós vamos dar uma delimitada nesse tema hoje, tá? E eu quero explicar que, já de antemão, de cara assim, já na lata, a Bíblia não existe na Bíblia o tema namoro. O termo namoro não existe na Bíblia. Não tem nenhuma vez na Bíblia, nem no Novo nem no Velho Testamento. Então, como é que a gente vai falar de um tema, de uma palavra que não tem na Bíblia? Pois então, nós vamos usar os princípios bíblicos. Por mais que essa palavra namoro não exista na Bíblia, como é algo maciçamente difundido, falado na sociedade e até pela mídia, nós temos que dar esse entendimento à luz bíblica. Então, nós vamos nos guiar pelos princípios bíblicos sobre a caminhada de um homem com uma mulher antes do casamento. Entendido, pessoal? Queridos, eu quero orar então com vocês e aí dar início oficialmente então à parte do estudo. Então, se você puder, onde você está agora, curvar a sua cabeça, fechar os olhos e orarmos de coração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti aqui nesse início de noite, com gratidão, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vida, pela Tua salvação, Senhor. Por Tu ter colocado o nosso nome no livro da vida, apesar de nós, Deus, por ter nos recebido como Teus discípulos e servos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, a palavra de Deus é Tua. A Bíblia é Tua. O conteúdo dela é todo Teu. Eu venho te pedir, Senhor, juntamente com os meus irmãos essa noite, que o Senhor mesmo explique para nós. Me usa os irmãos, os colaboradores, para falar da Tua palavra, Senhor, já que ela é Tua. Ninguém mais entende e conhece a Tua palavra do que o Senhor mesmo. Então, nos dá entendimento, nos ilumina, Senhor, nos dá clareza da Tua palavra e, acima de tudo, nos ajude a viver, a aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Deus. E, junto com isso, a frutificarmos também, a também podermos ser luz, exemplo e a semearmos na vida dos outros, Senhor. Te peço que o Senhor nos livre de todo mal, de todo o intento que o maligno possa estar tentando contra nós essa noite, para que tudo ocorra de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós te amamos, Senhor, e o Senhor é mais que bem-vindo em nossas vidas, em nossas casas, porque nós somos Teus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluias! Queridos, vamos lá, então. Seguinte, como eu já falei ali, ó,
o assunto é polêmico. Por que é polêmico? Parece aqueles programas agora de TV da tarde, né? Assim, polêmica agora. Mas seguinte, por que o assunto é polêmica, meu querido? Por que o assunto é polêmico, meus queridos? Porque o mundo prega maciçamente contra os princípios cristãos. E um outro motivo porque o assunto é polêmico é porque muitas vezes o que a Bíblia nos ensina vai totalmente contra os desejos da nossa carne. Então, muitas vezes é polêmico porque toca na ferida, porque vai contra o nosso desejo, né? Porém, eu quero lembrar a todos que estão participando e que posteriormente podem estar vendo isso pelo YouTube, que se nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos total obediência e submissão a Ele. Amém? Eu quero ver os amém aí, se pode escrever, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando uma orientação bíblica, quando alguma direção, algum ensino de Jesus, ou da Bíblia, que seja, né, através de um outro profeta, escritor da Bíblia, enfim, contrariar a nossa vontade, o nosso desejo, a gente deve ficar com a vontade de Deus, e não com a nossa. Então, na balança ali, vontade de Deus e a nossa, ficar com a vontade de Deus. A nossa não pode prevalecer, amém? E também quero lembrar a raiz da palavra Kyrios. Kyrios, o Kyrios, como eu já ouvi algumas traduções, no grego é Senhor. A palavra Senhor, em grego, ela é Kyrios. E Kyrios significa máxima autoridade, dono, senhor, entre outros substantivos, tá? Então, quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, ele é a máxima das máximas autoridades sobre nossas vidas. Ou seja, Jesus, ele tem mais autoridade na nossa vida do que nós mesmos. Claro que nós temos eu não gosto de usar essa expressão livre-arbítrio, né? Mas nós temos a liberdade de escolher obedecer ou não, tá? Então tá, já de cara já vou lançar outra polêmica aí, e aí essa eu quero que vocês respondam aí, tá? No chat, sim ou não, tá? Porque eu sei que não dá para escrever muito aí, então respondam sim ou não. Namorar alguém que não é cristão, pode ou não pode? E aí? Tô só esperando aí. Devemos namorar? Ou tipo assim, né? Marina botou não sei. Manuel disse que não é aconselhável. Vamos ver a gurizada respondendo primeiro aí. Já vou entrar com a resposta aqui. Não, Rodrigo, tá, não. Beleza. Essas são as respostas de vocês? Então tá. Miguel, eu quero que tu abra aí, por favor, meu irmão, em 2 Coríntios 6, 14, e aí pode ler até 7, 1, por favor. E ali tu está se preparando ali, abrindo esse texto, enquanto o Miguel vai abrindo, de Coríntios. Ele fala sobre o jugo desigual. Quando tiver no ponto aí, pode ler, Miguel. 2 Coríntios, se quiser acompanhar. Aí, tinha desligado meu microfone. Né? Comunhão com os descrentes. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade poderá haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente?
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu li na NA. Beleza, perfeito, muito bom. Obrigado, Miguel. Queridos, eu acho que deve ter ficado clara a resposta aí já, mas eu vou ser mais claro aqui então, tá? Não devemos. E eu vou justificar por quê. Deus vai nos pegar pelo pescoço ou pela mão e proibir? Não vai, como qualquer outra coisa na vida. Mas nós não devemos, tá? A palavra de Deus ali nos adverte para não fazer aliança com o incrédulo. Isso é em qualquer área da nossa vida, tá? É uma sociedade de emprego, de empresa, desculpa, qualquer coisa que se coloque em aliança, tá? Antes de falar do namoro, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, tá? Uma pequena empresa, um estúdio de treinamento funcional, e o meu sócio é cristão. Quando ele estava quando a gente foi iniciar, ele estava desviado. E aí, eu cheguei para ele, a gente estava só em conversas, eu cheguei para ele e disse assim, cara, ó, ele não sabia desse texto bíblico. Eu falei para ele e disse assim, ó, a gente só pode continuar daqui para diante se tu tomar uma posição com Deus, tá? Obviamente que eu avaliei nele se a decisão que ele estava tomando ali era só para poder iniciar a empresa ou não. E não foi porque eu esperei, tive que ter paciência e esperar. O que eu quero dizer com isso? Esse cara hoje é uma bênção, pai de família, serve na igreja, tudo mais, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu dei um exemplo natural de empresa para mostrar que isso serve também para o relacionamento. Se ele não fosse cristão, como é que ia ficar quando a gente tivesse alguma divergência? E muitas vezes acontece isso numa empresa, eu tenho que chamar ele para orar. Às vezes acontece algumas situações na empresa, eu tenho que chamar ele. Cara, vem cá, vamos orar sobre isso, vamos colocar diante de Deus. Se ele não fosse cristão, como é que a gente ia fazer isso? Entendeu? Ele poderia ter outras intenções também, do tipo assim, cara, vamos fazer um trabalho aqui de Umbanda, sei lá, qualquer coisa assim, vou acender uma vela, vou fazer uma promessa, sabe? Não ia dar certo, não, porque não há igualdade, não há julgo, né? A Bíblia, quando fala de julgo, talvez os mais novos não devam saber, se vocês já devam ver em filme, já viram quando tem dois bois assim puxando uma carroça, nos filmes bem antigos, né? Então, tem um pedaço de madeira que vai na cabeça dos bois, tá? Aquilo é o jugo. Aí as rédeas vão lá presas no jugo, tá? O que acontece o jugo desigual? Por que o escritor ali da Bíblia usou esse termo? Porque se tu colocar um jugo desigual, por exemplo, botar um boi de uma altura e um boi menorzinho, não vai ficar legal, um vai estar trabalhando mais que o outro, um vai estar puxando o outro não. Então não pode haver jugo desigual, tá? Então, isso, espiritualmente falando, num relacionamento, eu creio que é mais sério ainda, mais importante ainda, tá? Não pode, porque haverão momentos que pode haver divergência no casal, que a pessoa vai dar o dízimo e o companheiro vai dizer não, enfim, não pode. Como diria um tio meu, é procurar sarna para se coçar. Então, não pode, pessoal. Não pode. Não busquem um relacionamento, nem entrem, nem cogitem, para não perderem tempo, tá? Nem cogitem um relacionamento com alguém que não é convertido. E verdadeiramente convertido, depois, mais à frente, nós vamos chegar nisso aí. Amém? Tá? Vocês vão estar se poupando de muita dor e muito sofrimento. Então tá. Para deixar claro uma coisa aqui também, ó, como a palavra namoro não existe na Bíblia,
mas na falta de a gente conseguir uma autoexpressão que vá facilitar o entendimento, eu vou usar a palavra namoro. Mas vamos deixar uma coisa... vamos deixar uma coisa bem pontuada aqui. Quando eu falar... Bom, desculpa, eu vou precisar ler. Tá. Então, quando a gente falar da expressão namoro, a gente está usando no sentido entre um homem e uma mulher livres, tá? Então, já parte do princípio, eu acho que ninguém nem vai cogitar isso contra, né? É um homem e uma mulher, ok? Tá? Um homem e uma mulher livres. O que é livres no reino de Deus nesse sentido? Solteiro, ou solteira, né? Ou viúvos, ok? Fora disso, não é livre. Divorciado não é livre e casado ou num outro relacionamento não é livre. Então, se aplica essa situação para solteiros e viúvos, ok? Então, tá. Já foi respondido ali. E agora eu vou chegar com a outra polêmica. Estou até coçando a cabeça aqui atrás. Galera, responde seguinte, ó. Por favor, respondam aí, prepara o dedinho. Pode ou não pode, tá? Pode ou não pode. Namoro na adolescência para um convertido, discípulo de Jesus. Pode ou não pode? Responde aí. Eu vou pegar uma água enquanto você responde. Por enquanto, a galera botando não, teve um que botou não aconselhável. Beleza. Claro que tudo tem que ter uma justificativa, né? Beleza. Então, galera, alguns motivos porque não pode, tá? Os comentários ali são ótimos. Então tá, pessoal, vamos justificar então, biblicamente, por que não pode. Falar de namoro implica diretamente e consequentemente falar em casamento, ok? Vocês acham que um adolescente tem condições de casar? Não precisa responder, tá? Um adolescente no auge dos seus 16, 17 anos tem alguma condição de casar? Não dá, né? Não dá por vários motivos. Então, a resposta é não. Essa é a minha visão. O Ministério também aconselha que não, tá? Então, o namoro na adolescência, não. Por quê? O namoro é sempre visando o casamento. E é um período que, quando a pessoa, enfim, confessa os seus sentimentos para outra, e começam, enfim, a se conhecer, a orar junto, depois de ter conversado com seus líderes, depois de ter conversado com seus pais. É um tempo que a intenção não é que seja muito longo, não, tá? Ah, isso aí, vou falar disso, Mari. Exatamente, perfeito. Isso aí tá no top, bem esses pontos mesmo aí, tá? Então, pessoal, não pode, visando isso, não pode. Mas eu vou seguir, então, aqui, ó. Então, um namoro é um período que o homem adulto, isso que eu estou falando, um homem e uma mulher adulta, irão se conhecer e buscar o entendimento da vontade de Deus. Então, esse seria o propósito do namoro. A pessoa, ou as pessoas, né, envolvidas, buscarem conhecer-se mais profundamente. Por que conhecer-se mais profundamente, né? Porque é uma decisão irrevogável. Já vou entrar no outro ponto aqui, então. Rapaz, Mari, imagina. Muito bom, pode falar sempre aí que ajuda. Pessoal, respondam sim ou não aí também. Terceira polêmica, tá? Hoje é polêmica pura. Faz programa Cidade Alerta.
Galera, a pessoa está na igreja, casou na igreja, e aí, seguinte, divorciou. Vai casar de novo na igreja. Pode ou não pode? Responde aí, pode ou não pode? A pessoa está na igreja, casou na igreja, e aí divorciou e quer casar de novo. E aí? Pode ou não pode? Bill, lá no fim a gente vai abrir daí o microfone para todo mundo. Então tá, a galera respondendo aí, em princípio, que não pode. Alguém respondeu ali que não é aconselhável. Galera, existem duas ou três situações que a pessoa pode casar de novo, biblicamente falando, tá? Por isso, eu já quero até deixar um conselho de antemão. Se vocês tiverem maiores dúvidas nisso, chamem algum dos líderes de vocês, líderes, tá? Da igreja, e vão conversar melhor, se vocês têm alguma dúvida, ok? Não vai conversar com o vizinho, com a tia sobre isso, ou procurar no YouTube. Converse com os líderes da congregação que vocês estão congregando, tá? Porque o nosso dever é andar de acordo com que a nossa congregação, a nossa liderança coloca. Mas então, situações que pode ou não casar de novo. Em caso de viuvez, a pessoa é casada, morreu o cônjuge. Pode casar depois de novo, tá? E a Bíblia deixa uma brecha ali, que algumas pessoas até entendem que essa brecha também não vale, tá? Mas eu não quero entrar nesse ponto. Mas outra brecha que a Bíblia deixa é em caso de traição. Tá? Em Mateus fala em caso de relações sexuais ilícitas, caso de traição. Então, o casal casou na igreja, está firme ali, papapá, e houve traição. Tá? Aí, nesse caso, a pessoa pode, sim, pedir o divórcio e casar-se de novo. Tá? Porém, e esse porém aqui é muito importante, pena que eu não separei esse texto bíblico aqui, tá? Mas Jesus, quando fala isso com os fariseus, Jesus deixa muito claro que essa não é a vontade de Deus. Então, não é da vontade de Deus, mesmo em caso de traição, que a pessoa venha casar-se de novo. Por quê? Qual é a vontade de Deus? Em caso de traição, que haja perdão e reconciliação entre o casal. Essa é a vontade de Deus, desde o início, tá? Isso aí, Júlio. Então, Deus nunca, em hipótese alguma, vai querer divórcio, separação. Deus é o nosso Deus, é um Deus de reconciliação, a começar pela reconciliação que Ele fez de nós, seres humanos, para com Ele, tá? Então, por essência, Deus é um Deus de reconciliação. E para isso, Deus tem que nos perdoar. Tá? Então, no caso do cônjuge, de um dos cônjuges ocorrer traição, a vontade de Deus é essa, que haja perdão e reconciliação. Tá? Mas a pessoa pode, se não quiser perdoar, sair e buscar um novo relacionamento. Isso aí, por causa da dureza, bem lembrado, Cris, obrigado. Jesus fala isso, citando Moisés, né? Que Deus permitiu isso, que Moisés lavrou a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então, no caso de haver uma traição entre o casal e o cônjuge afetado não perdoar, a Bíblia mostra que isso é por causa da dureza do coração da pessoa, tá? Deus não quer que a gente se veja como vítima, né? Mas que a gente busque nele toda a força e capacidade para perdoar e reconciliar. Amém? Mas então ficou claro isso, que é só na situação de viuvez, de um dos cônjuges morrerem, ou em caso de relações sexuais ilícitas, como está na revista atualizada, na Almeida Revista Atualizada. Tá? Em caso de traição. Mas mesmo assim não é a vontade de Deus. E a terceira opção, que aí eu acho que um discípulo de Jesus não deve nem cogitar, é fazer deliberadamente um
tipo, ó, não tô nem aí porque a Bíblia fala, vou divorciar e vou casar de novo. Cara, aí tá pecado puro, pecado purim, tá? Não pode. Então, dando continuidade aqui. Bom, estava falando antes, então, que esse é um período, deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui. Tá, tem que voar. Então, esse é um período que é para o pessoal se conhecer, né? Dentro dessas diretrizes que eu coloquei ali, através da leitura bíblica, da oração, do aconselhamento com a liderança, muito importante, um dos pontos mais importantes aí. E, pessoal, o casamento é da vontade de Deus. Eu quero lembrar que é Deus quem coloca no coração do ser humano o desejo de casar. Quem é que está aí com Gênesis 2:18? Pode ler, por favor. Eu acho que é o João. Oi, sou eu. Não. Raquel. Sou eu. Tá me ouvindo? Pode ler, Raquel. Gênesis 2:18. Isso. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém. Então, eu quero trazer à luz esse texto aqui para mostrar que foi Deus quem percebeu que Adão precisava de uma auxiliadora, de uma companheira. Todos os animais tinham o seu par e Adão não. Então, isso partiu de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência na adolescência é a gente ficar ansioso contra esse assunto, né? E tipo assim, Deus esqueceu de mim. Meu Deus do céu. Agora ferrou tudo. Tá todos meus amigos casando, estão adultos, estão casando e eu estou esquecido. Não é, pessoal. Deus não esquece de ninguém e é da vontade dele isso, tá? E é do desejo de coração de Deus isso. Eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante também. Quando Deus coloca um desejo, quer suprir um desejo dele na vida do ser humano, ele dá as condições para isso. Então, ele provê. Amém? Raquel, pode ler para nós aí, Gênesis 2:24, por favor. Posso? Tá bom, peraí. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Então, o objetivo de Deus no casamento é a unidade. É o homem e a mulher se tornarem uma só carne, unidade. Unidade de espírito, unidade de pensamento. Então, voltando um pouquinho, imagina casarem com uma pessoa que não é convertida, ou uma pessoa com julgo desigual. Ou ainda um outro ponto que eu tinha esquecido de falar antes, né? A pessoa se converteu, mas faz 6 meses que se converteu, uma pessoa que ainda não tem uma caminhada no reino, ainda não tem uma maturidade no reino. Como não, mesmo sendo os dois convertidos, tu tá há 5, 10 anos andando no reino, caminhando com o Senhor, a pessoa recém se converteu, é um jogo desigual. Tem um tempo para Deus trabalhar na vida dessa pessoa também. Então, também devemos observar isso quando formos buscar isso diante de Deus, né? A pessoa para nós. Porque, pessoal, depois da decisão que nós tomamos de entregar nossa vida para Jesus, de Jesus ser o nosso Senhor e Salvador, a decisão do casamento, na minha opinião e de muitas pessoas, é a mais importante da vida da pessoa. Uma, porque é a vontade de Deus, num princípio geral. Abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala que Deus chama algumas pessoas para eunuco. Fecha parênteses. Isso é uma exceção. Existem casos, mas é bem difícil, é raro. De maneira geral, eu entendo, assim, à luz da palavra, que é da vontade de Deus, sim, que pelo menos a grande maioria dos seus filhos e filhas se casem, tornem uma família. Então, pessoal, essa decisão é muito importante. Por quê? É a mais importante, na minha opinião, depois da decisão por Jesus. Primeiro, a pessoa que tu vai casar é para ficar contigo para o resto da vida. Não é compra pela internet que se arrependeu dentro de 7 dias, dá para devolver, não deu certo, há incompatibilidade de pensamento, não tem essa. Casou,
casou. Então, por isso que na adolescência a gente não deve, sem devolução, isso aí, grande, né? Não pode, não tem devolução, é isso aí. Então, tem que ser uma decisão muito bem tomada, muito bem averiguada, porque depois não tem volta, tá? Não tem como se arrepender. Eu quero ler uma frase aqui que eu li uma vez, e eu aplico essa frase dentro da questão ali da namoro na adolescência, tá? Até, pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não consegui, por falta de tempo mesmo, deixar exatamente todo o cronograma na ordem que eu queria. Então, às vezes, eu estou voltando um pouquinho e adiantando. Perdão, tá? Perdão. Eu fiz o melhor que eu pude, mas o tempo foi bem escasso mesmo. Mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Se eu tiver um pouco difícil o raciocínio, me avisem aí, tá? Que bom, obrigado, Cris. Então, assim, ó, essa frase que eu vou falar agora é dentro desse contexto do namoro na adolescência. Diz assim, ó, a pessoa certa na hora errada se torna a pessoa errada. Ó, eu vou até ler de novo, ó. A pessoa certa na hora errada se torna a pessoa errada. Pessoal, antecipar os planos de Deus ou retardar muito não é legal. Às vezes pode ser aquela pessoa, cara, que seria ideal assim para ti. É uma pessoa que também serve, discípulo de Jesus, temente a Deus, mas não é o tempo de Deus para a tua vida. A gente já vai chegar ali e vai ver o que nos norteia quanto a esse tempo, tá? Cara, tu antecipou isso aí por tu não estar preparado? Não dá. Vai dar problema. Mas certo, infelizmente vai dar problema. Então, não se antecipem, sejam ansiosos quanto a isso, tá? Bom, rapidamente aqui para vocês terem uma ideia, eu me converti em 2004, eu me casei em 2015, eu demorei 11 anos para casar. Tem noção? 11 anos. Pessoal, eu não estou dizendo com isso que vocês vão ter que esperar 11 anos. Essa foi a minha realidade. Michele, quantos anos tu demorou até casar comigo? 8 anos a Michele demorou para casar. Mas valeu a pena, né, amor? Não, brincadeira. Só para descontrair um pouco. Pessoal, 11 anos eu esperei e a Michele 8 anos. Eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, foi tranquilaço esperar esses 11 anos. Mentira, não foi tranquilaço. Teve momentos que eu me senti solitário, teve momentos que eu fiquei triste, que eu via meus amigos casando, e não dava, não era o tempo de Deus. Eu não tinha ainda encontrado a pessoa que eu entendia que fosse ali para Deus para mim, né? E a Michele também, minha esposa, a gente já conversa com isso, teve momentos muito difíceis para ela, né? Mas, de verdade, sim, falando sério, pessoal, hoje casado com a Michele, eu vejo como valeu a pena cada dia ter esperado, assim. E ela me falou que também, como valeu a pena, assim, né? E a gente conversando, hoje a gente vê como se a gente tivesse antecipado isso, a gente já se conhecia há alguns anos, como se a gente tivesse antecipado esse tempo, provavelmente não daria certo, porque ela tinha coisas para resolver com Deus, que Deus tinha que tratar na vida dela, e eu também. Não dava. Então foi a pessoa certa na hora certa. Glória a Deus. Como é que a gente soube disso? Por alguns pontos que a gente vai olhar agora, e também por ouvindo a liderança, ouvindo os pastores, ouvindo os meus discipuladores. Isso foi muito importante. E uma frase também que para mostrar ali como casamento não tem divórcio, tá? Um pastor amigo meu fala sempre isso, né? Se casou errado, casou certo. Entenderam? Se casou errado, casou certo. Cara, não era a pessoa certa, não era a hora certa, não tinha nada certo. Casou, agora tá certo. Agora tem que dar certo. Agora vai buscar em Deus para dar certo. O que acontece? Vai dar muito trabalho, vai dar muita dor, vai ter muito sofrimento. Então,
melhor de tudo, pessoal, espera em Deus. Espera o tempo em Deus. Vocês já pararam para pensar que se a gente casar, vamos colocar um tempo médio, assim, entre 20 e 30 anos de idade, tá? E vamos levar em conta que a gente vai ter uma expectativa de vida na normalidade da população brasileira, 70, 80 anos. Vocês já se deram conta que vocês vão passar mais tempo da vida casados? Claro, isso de maneira geral, muita coisa pode acontecer, né? Mas vocês vão passar mais tempo casados que solteiros. Quando eu entendi isso, eu era solteiro, isso me ajudou. Porque eu pensei assim, cara, eu vou aproveitar muito tempo solteiro para estar na igreja, para estar com os irmãos, para jogar muito futebol, para jogar videogame com meus amigos, para servir, evangelizar. Não que a gente não possa fazer essas coisas depois, mas depois o tempo vai ficando um pouco mais escasso, tá? Mas então isso me serviu de alento, assim. Né? Nós vamos passar mais tempo da vida casados que solteiro. Então vai ser isso aqui de tempo casado para um negocinho assim de tempo solteiro. Então curte o tempo de solteiro, curte, aproveita, porque ele vai ser pouquinho depois, né? Se Deus quiser, vai ser muito tempo casado. E glória a Deus, vai ser outro tempo, vai ter outras alegrias, outras felicidades. Amém, pessoal? Então, agora entrando para aquela parte ali, ó, que eu tinha falado, como é que eu sei que dá para iniciar o namoro? Onde é que eu vejo que isso é a hora do namoro? Deixa eu me achar aqui. Antes eu quero ler aqui, ó. Quem é que está com Provérbios 30, 18, 19 aí? Provérbios, é o João. Pode ler, João, para mim, por favor? Para nós. Provérbios 30, 18, 19. João está entre nós. De repente caiu a conexão do João. Pessoal, para não atrasar aqui, eu vou ler, tá? Provérbios 30, 18, 19, diz assim, ó. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Aqui o autor desse provérbio está relacionando o relacionamento do homem e uma mulher, comparando a um caminho. Então, o relacionamento do homem e uma mulher está comparando a um caminho, né? Mas esse caminho tem o tempo certo para a gente trilhar cada parte que a gente está falando ali. Era o João que também estava com Eclesiastes 3:1. Então, como eu acho que o João está com problema ali na internet dele, eu vou ler... Não, peraí. Ô, Michael. Conseguiu? É que deu uma... Não, é que deu é que na hora que tu ia anunciar o versículo, deu um anúncio no meio da negócio. Não tem problema. Não esquenta. Tu pode abrir Eclesiastes 3:1, por favor? Peraí, deixa eu só me achar primeiro. Tá bom. Eclesiastes, lá no Velho Testamento. Tá. Peraí. Tá. Eu me achei aqui, peraí. Eclesiastes 3:1. Tá. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Amém. Há o tempo certo para todas as coisas, né? Essa frase chega a ser muito batida, assim. Esse texto é muito batido, né? Ô, João, vai deixando na mão aí, faz favor, Cânticos 8:4, tá? Só avisa pro Andrei aí que Cânticos não é música, tá? Daqui um pouco, Cantares, Cântico, ele sai lá também. Opa, chegou a hora. Quem sabe essa, entendedores entenderão, né, galera? Então, assim, ó, enquanto o João vai preparando o texto ali, há um tempo certo para todas as coisas. E há um tempo certo para o amor ser despertado. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de não despertar o amor na adolescência. Porque não é o tempo certo para isso. Se desperta o amor... Cara, despertou o amor,
não tem como fazer ele dormir depois. Aí tu vai ter que conviver com isso, e é muito difícil. Então, não desperta o amor antes do tempo. Vai evitar muito sofrimento e vai te livrar de pecar, de cair. Pode ler, João, por favor. Ai. Prometam a mulheres de Jerusalém que não despertarão o amor antes do tempo. Isso aí. Isso aí. Obrigado, João. Então, eu busquei uma referência bíblica aqui para mostrar isso, né? E tem o tempo para despertar o amor. E esse tempo, galera, não é na adolescência. Eu sei que é difícil, já faz bastante tempo, mas eu também fui adolescente, os colaboradores aí também, e é um tempo que a gente está a mil, que a gente vê no colégio os nossos amigos, principalmente que não são cristãos, namorando, ficando, os hormônios estão a mil, mas, galera, não dá. E Deus nos supre e nos fortalece para a gente conseguir passar esse período da adolescência sem namorar. Dá para isso acontecer. Miguel, tu pode ler para nós aí Tito 2,6, por favor? Vou pegar mais uma água enquanto o Miguel lê, por favor. Tito 2,6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Agora tu veio, meu. Então, pessoal, o que esse tempo aqui, esse texto, né, de Tito 2,6 que o Miguel quer dizer, né? O que eu quero falar com isso aqui? Que em todas no grego é todas, é tudo é tudo, todas é todas. Em todas essas coisas a pessoa seja criteriosa, tá? Eu peguei numa outra versão que ela diz criteriosa. E aí, olha que interessante um dos significados da palavra criteriosa, que no grego é critério. Eu vou ler aqui, abre aspas, ó. Aquilo que serve de norma para julgamento ou apreciação. Princípio que permite distinguir o erro da verdade. Então, essa norma é a palavra de Deus. Fecha parênteses ali, tá? Esqueci de fechar. Então, essa norma é a palavra de Deus na Bíblia, que vai nos precisar como norma, como norteador. Então, eu estou usando esse texto aqui para justificar esse ponto de por que tem espera, por que tem esses critérios que eu vou entrar exatamente agora, tá? Que são os critérios até que a Mari tinha falado ali, que a gente precisa observar esses critérios, não é sair fazendo da nossa vida lá louco, porque a nossa vida não é mais nossa vida é de Jesus. Já dizia o irmão Lázaro, né? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Então, se eu sou de Jesus e você é de Jesus, a gente deve obedecer esses critérios atentamente. Amém ou não amém? Então tá, pessoal. Esses requisitos agora, ó. Quem é que tá com Gênesis 38:11 aí? Por favor, pode abrir. Gênesis 38:11. Então disse Judá a Tamar: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também, este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Isso aí. Na minha versão aqui, 38:11, diz assim, ó. Permaneça viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Homem. E o homem que, no contexto ali do texto, ele está falando que ele venha a ser adulto, apto a casar, apto a assumir um casamento, tá? O que eu quero falar com isso? Quando ele está falando de adulto ali, ele está falando, nós estamos entrando no primeiro item, que é maturidade física. Então, uma das coisas que nos norteia para saber se eu posso iniciar um relacionamento de namoro é ter maturidade física. Bem, deu para entender? O segundo ponto é maturidade emocional, que nós vamos ler agora em Tito
2:6. É o Miguel que está com o título 2:6. Miguel, tô por aí. De repente o Miguel acho que teve um probleminha técnico ali também, porque às vezes dá disso, né? Às vezes abre essa... Tá aí? Tô aí. 2:6, né? 2:6, NA. 2:6, tipo. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Isso aí. É aquele texto antes ali que a gente tinha lido, né? Então, pessoal, a maturidade... Deixa eu abrir aqui um texto que eu estava de apoio. A maturidade emocional é muito importante. Espera aí que eu vou abrir aqui. Espera aí. Bom, depois eu vou vendo aqui e vou falando e vou abrindo para não me perder mais aqui no tempo. Maturidade aqui, ó. Emocional. Eu vou ler esse texto aqui de apoio que eu peguei. Uma pessoa equilibrada em seus sentimentos, que sabe suportar dificuldades e pressões, não vive altos e baixos, alguém que sabe se relacionar com os outros, sabe exatamente o que quer na vida, tem iniciativa, uma pessoa criteriosa, isto é, que sabe distinguir o erro da verdade. E aí eu pergunto para você, será que na adolescência a gente consegue ser tudo isso aí? Difícil, né? Uma coisa que até na vida adulta é mais desafiador, né? Mas na adolescência... Sabe por que a gente não tem maturidade emocional na adolescência? Porque as nossas emoções ainda estão em formação, elas não estão plenamente concluídas. Então, como é que tu vai iniciar uma obra? Pensa numa casa agora, tá? Como é que tu vai iniciar uma construção, uma obra, em cima de algo que não está construído, não está concluído? Os pedreiros estão fazendo o alicerce da casa, aquela parte que vai dar o firme fundamento da casa. Aí pensa, não, vou começar a levantar essa parede aqui já. Cara, na primeira chuva cai, tá? Que nem Jesus falando lá da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Então, enquanto essa parte emocional não está formada, não dá, vai dar problema. Então quer dizer que eu estou com 20 anos de idade, eu já posso começar a namorar, então, porque eu já sou adulto. Cara, cara, meninos e meninas, seguinte, se esses critérios aqui não tiver, não é só questão de idade, é que na adolescência é certo que essas coisas não vão estar ainda formadas na nossa vida, totalmente formadas. Mas, na fase adulta, mesmo assim, a gente tem que esperar essas partes estarem formadas na nossa vida. Obviamente, a maturidade física, na fase adulta, vai estar formada, o homem para a mulher. A maturidade emocional depende de muitas coisas, tá? O cara pode estar lá com 25 anos de idade e emocionalmente não tem condições de iniciar um relacionamento, se é uma pessoa muito instável. Mas eu quero iniciar um relacionamento. Bom, é importante daí, então, tu buscar em Deus isso, né? Terceiro ponto, maturidade espiritual. Maturidade espiritual, a gente vai ler 1 Coríntios 2,15. Quem está com 1 Coríntios 2,15 é o Miguel. Falta pouco agora, professor. 1 Coríntios 2,15, NA. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Amém. Isso aí. Então, esse texto é para mostrar também, quando fala de uma pessoa espiritual, está falando de uma pessoa que está num nível de maturidade espiritual, né? Então, é muito importante, vou de novo ler minha leitura de apoio aqui, um discípulo de Jesus verdadeiro, o maior objetivo dele é fazer a vontade de Deus, submisso às suas autoridades, comprometido com Deus e com a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Sua vida expressa Cristo em atos, palavras e reações. Uma pessoa que possui discernimento das coisas espirituais. A gente está vivendo esse ponto, a gente já tem uma capacidade espiritual para assumir
um relacionamento. E o último ponto agora é a maturidade financeira e profissional. Por quê, pessoal? Daqui um pouco é adulto, né? Já tem maturidade física, tem maturidade emocional e espiritual. Mas o bonito não trabalha, não quer saber nada com nada, né? E aí, como é que vai iniciar um namoro sem trabalhar? Porque depois, quando casar, como é que ele vai sustentar a família? É ou não é ou não é? É, né? Então, pessoal, maturidade financeira e profissional, eu quero deixar um ponto bem claro aqui. Não é que a pessoa tem que estar bem de vida pra caramba, não é que a pessoa... Eu vou ler aqui, vai ficar mais fácil. A maturidade... A maturidade profissional, e isso vale para as outras também, para emocional e espiritual, tá? Mas a maturidade profissional não significa que tudo está perfeito, tá? A pessoa não tem que estar perfeita emocionalmente, espiritualmente, até porque perfeito nós nunca vamos ser, né? Mas ela não tem que estar perfeita, não significa que tudo tem que estar perfeito, mas que é uma base sólida, que tudo está bem encaminhado, que a coisa está fluindo, tá? A falta de maturidade em algum desses pontos já é um sinal que ainda não é o tempo de Deus. Captaram? Então, se falta maturidade para nós física, que é na adolescência, então a gente já fecha aí que na adolescência não, se falta maturidade emocional, espiritual e ou profissional, não é tempo de Deus ainda, não quer dizer que nunca, não é tempo de Deus ainda de iniciar um namoro. Por quê? Porque o namoro é visando o casamento. Então, uma pessoa que não está madura nesses pontos, não tem como entrar no casamento. Não vai ser saudável. A tendência é que ela peque muito, erre muito. Bem? Deixa eu ver aqui quem é que estava com... já foi lido o Salmo 37:5? Acho que não, né, Miguel? Não, ainda não. Posso pode ler? ler? Pode ler, por gentileza. Salmo 37:5, NA. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém. Cara, esse texto foi um dos que mais eu li e relia no tempo que eu estava, quando batia as ansiedades, assim, quando eu era solteiro e queria casar. Eu ficava constantemente entregando o meu caminho para o Senhor, assim. E tinha uma coisa, isso aí chega a ser engraçado para mim, tá, na época. Eu ouvia bastante de pessoas mais velhas na fé dizer assim, Deus vai... Enfim, tu vai encontrar a pessoa quando o teu coração estiver tranquilo nisso, né? Quando menos tu estiver procurando, aí tu vai encontrar a pessoa. E eu ficava orando para Deus, Deus, me ajuda a não pensar nisso, então, me ajuda a tirar isso do coração, né? Mas brincadeiras à parte, foi o momento que eu estava mais tranquilo na minha vida que eu iniciei meu relacionamento com o Michele. No momento que eu estava mais tranquilo, assim, e na real eu não queria nada, nem pensar assim, estava totalmente focado em Deus. Mas aprove a Deus que fosse esse tempo, tá? Para finalizar aqui, pessoal, então se iniciar um namoro ou uma amizade especial, né? Alguns gostam de dizer, não estou namorando, uma amizade especial. Cara, é a mesma coisa. Não cola isso aí, não cola. Não vem essa com amizade especial que não cola. Se iniciar, então, um namoro, uma amizade especial na adolescência, vai demorar muito tempo ainda até se casar, né? E isso provavelmente vai acarretar em pecado, em dificuldade, em dores, e aí só vai retardar mais ainda o tempo de se casar, porque vai ter que curar a ferida, vai ter que pedir perdão, reconciliação, então devemos ter o tempo de Deus mesmo. Tá, pessoal? Então, e para finalizar mesmo aqui, ó, é dever nosso como discípulo de Jesus, nessa fase de solteiros, pedir muita orientação para os nossos líderes, tá? Porque os nossos líderes, no nosso caso aqui, já estão casados, são pessoas maduras espiritualmente,
já passaram por esse momento, então conseguem entender exatamente o que tu está sentindo, exatamente o que tu está pensando, o teu contexto, e quem está olhando de fora consegue ter, às vezes, um panorama maior e melhor sobre a situação, tá? Então, precisamos mesmo pedir esse discernimento. Claro que os pais também têm que ser consultados sempre, tá? Essa é a última parte, porque nós devemos também, né, submissão aos nossos pais, obviamente. Eu queria deixar isso bem claro. Mas a gente tem que ter sabedoria numa coisa. Às vezes, que era o meu caso, os meus pais não eram convertidos, né? Então, tinha alguns conselhos para eles que eu tinha que me limitar, né? Porque, por exemplo, na visão dos pais não convertidos, a pessoa não precisa se guardar para o casamento. Tem muitos pais que até vão achar isso loucura. Então, a gente tem que saber fazer essa diferenciação, né? De quando nossos pais são convertidos ou não. Que hoje são convertidos, são bênção, mas que não tiveram ensino bíblico de como se portar no namoro. Alguns tiveram problemas, tiveram dificuldades, né? Então, a gente tem que saber fazer bem essa diferenciação, assim, né, de quando você aconselha com os pais. Então, por isso, que no fim das contas, o aconselhamento com a liderança... tá. E é muito importante, então, nisso, a gente ir pedir esse aconselhamento para a nossa liderança. Um conselho que eu dou, né? Orem, peçam para Deus, quando vocês forem pedir conselho para a liderança, peçam para Deus usar o líder de vocês, né? Para falar através da liderança de vocês. Nós precisamos disso, né? Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Mais uma vez eu peço perdão porque a ordem não saiu exatamente como eu queria. Eu queria que tivesse saído um pouquinho mais organizado, tá? Mas eu me comprometo numa outra oportunidade conseguir deixar isso melhor compilado, melhor organizado, amém? E agora vamos abrir, pessoal. Vamos abrir aí, ó, para quem quiser comentar, perguntar. Estão orando. Vamos dar-lhe aí para não tomar-lhe, né? Para não tomar-lhe do maligno. Pô, obrigado, Bill. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, queridos, ficou claro aí, então? Deu para entender bem? Não ficou dúvidas? Quero que vocês perguntem aí, tá? Como não tem nenhuma pergunta ainda, eu vou lançar a pergunta e aí agora eu gostaria que, quem quiser, claro, responda comigo. Opa, me veio uma pergunta sobre a mente agora. A viúva? Aham. Como funciona essa... Paz, Senhor, primeiramente, todo mundo. Paz, senhoras. Como vocês estão, tudo bem? Tudo certo. Melhor agora que eu vi. Me sobreveio sobre a mente agora uma dúvida, a qual muitos passam pelo aquele processo de oração, de estar orando com a pessoa. No caso, isso seria o namoro, no meio cristão, no caso, ou isso é um pré-namoro? Entendi. Bom, eu vou responder aqui, cara, muito boa a tua pergunta. Boa mesmo, eu nem tinha cogitado isso aqui. Obrigado mesmo, Abil. Tenho certeza que essa tua pergunta vai ajudar a galera toda aí. Eu vou responder e eu gostaria que alguns outros colaboradores também respondessem, tá? Eu entendo que sim, que esse tempo já é considerado namoro. Por quê? Para tu chegar para a pessoa e dizer, vamos namorar, vamos orar, vamos papapá, para tu chegar a esse ponto, tu já teve que declarar os teus sentimentos para a menina, no caso, né, menino. Então, tu já teve que expor teus sentimentos para ela, e aí a relação dos dois já não vai ser igual. Vocês já vão tentar ter uma proximidade maior, vão tentar andar mais junto. Por mais que vocês não nomeiem isso como namoro, na prática é namoro já, porque na prática vocês já não vão estar se tratando 100% igual como você tratam os outros irmãos de vocês. Então, na minha opinião, isso
já é considerado namoro. Mas quero ouvir aí. Cris, o que tu diz aí, Cris? O Andrei, o Julie, enfim. Oi. É isso aí mesmo, Michael. Já existe um comprometimento emocional, né? Isso aí que tu tá prometendo para a pessoa, tu não pode prometer para outra, já existe um comprometimento. Então, quando tu chega e diz para ela, tô gostando de ti, quero buscar a Deus, né, para, enfim, ter uma direção de Deus, tô pensando, tal, quem sabe tu ora junto, daí já... Porque daí tu, imagina, né, é uma coisa que tu não pode fazer contra a guria, né? Imagina, é só parar e pensar nisso. Tudo que eu falo para essa pessoa e eu não posso fazer com outra, já é um comprometimento, já é uma exclusividade que tu tá dando para ela, né? Não pode estar orando com a fulaninha e depois orando também com a ciclaninha ao mesmo tempo. Não rola, né? Não dá. Então, é bem isso aí, Michael. Sim, já é um comprometimento, já. Isso, já é um comprometimento emocional. Saquei. Boa. Mas excelente pergunta. Amém. É que eu já tive num relacionamento, só que eu não passei por essa fase de oração, sabe? E daí me sobreveio essa questão, essa pergunta. Mas amém, tudo certo. Não, muito boa. Por mais que a pessoa vai começar a orar, não está namorando, é bem aquilo ali que a Cris falou, já está comprometido emocionalmente, né? Não vai estar... Enfim, né? Aí é pecado puro, né? Tem o irmão metralhadora, né? O irmão que sai atirando para tudo que é lado, assim. Pega a metralhadora, enche o cartucho e larga, né? Não, mas daí tá rateando já, né? Pede para orar com 2, com 3. Tem isso, galera. Tem isso também. Mas daí tá atirando pra tudo quanto é lado. É o irmão Rambo. Michael, a Mari, posso falar? Pode, Mari. A Grace tinha falado ali também. Mas... Perdão. Grace, vai Grace, então. A Grace? Eu? A Grace pediu para tu ir primeiro, Mari. Tá. Não, Michael, bem colocada a pergunta do Abiú ali. É uma coisa que os jovens confundem muito, né? Na hora do... mas em que momento que eu vou começar a orar pelo outro, né? Quando eu devo começar a orar pelo outro? Eu tenho um sentimento pelo outro, eu vou começar a orar agora, vou orar depois, como é que funciona? Eu creio que a confusão, ela parte antes, né? O jovem, ele começa a não ter... Ele querer conhecer o outro no namoro. Tu conhece o outro numa amizade. Tu começa uma amizade, tu passa a conhecer aquela pessoa, tu começa a conhecer a família daquela pessoa, tudo dentro de uma amizade. Quando começa a surgir o amor, o despertar, né? O desejo de querer ter um namoro, enfim, casar com aquela pessoa, aí sim, com essa certeza, tu vai para oração. Se tu não tem a certeza, tu nem começa a orar por aquela pessoa, né? Tu vai desenvolver, então, uma amizade com ela, um tempo de qualidade com essa pessoa, sem ultrapassar sinais, né? Mas desenvolve uma amizade verdadeira, sincera, de conversa, de bate-papo, de pensamentos, do que um pensa a respeito de todos os sentidos, né, que a palavra explica sobre família, enfim, vai saber o que essa pessoa pensa, né, porque se realmente tu gosta dela, um dia tu vai ter filhos com ela, né, e aí essa pessoa, ela tem as maturidades que tu já comentou aqui, né, então como é que tu vai educar, por exemplo, filhos com essa pessoa? Tu já pensou nisso, já parou para pensar? Não, mas a gente é muito novo. Não, mas tu já tem que começar a pensar, né, às vezes a pessoa gasta dinheiro demais, às vezes é muito depressiva e tu não sabe lidar com aquilo. Acontece N situações que tu tem que ver se está preparado para começar um namoro com aquela pessoa, né? Então, namoro não é uma coisa pequenininha, que se eu tô afim eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Não, a gente tem que pensar muito, é muito sério o namoro. Namoro é para casar, isso a gente tem que ter esse entendimento, né? Que namoro é para casar, não é descobrir se eu gosto da pessoa ou não. É verdade. Não vou falar mais, chega. Valeu, Mari. Antes da Grace entrar ali, para complementar o que a Mari falou, é isso aí. Esse período do vou começar a orar, não é, vamos orar junto para ver o que vai dar. Cara, tu já tem que ter convicção no coração.
tá? E convicção no coração, eu não estou falando de sentimento só, né? Essa convicção é depois de todas essas observações que a Mari falou. E como é que tu observa a pessoa? Tu não vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, eu vou começar a te observar, né? Dar uma de manezão lá, né? Cara, todo mundo andando igual. Eu tinha um pastor amigo meu que ele falava assim, tu tem que tratar a pessoa exatamente da maneira como trata todas as outras, né? Não pode ter diferenciação nesse período. Porque se tu diz isso para uma irmã que tu conhece agora há pouco tempo, tu pode dizer para essa pessoa que tu está observando. Mas então tu observa no dia a dia da igreja, na amizade, vai conhecendo, né? Então, é mais ou menos por aí, para completar o que a Mari falou. Obrigado, Mari. Perfeita colocação. Ô, Michel, posso falar uma coisinha? Desculpa, Grace, rapidinho sobre isso? Fala aí. Eu acredito também que muitas vezes, quando nós jovens começamos a sentir algo por uma pessoa, creio que muitas vezes a gente parte para a oração com a intenção já do namoro, sabe? Eu acredito que muitas vezes a nossa oração está errada, porque de fato, primeiramente, a gente tem que ter uma amizade com a pessoa, conhecer a pessoa como amigo, antes de tomar o passo para uma oração, um namoro e um casamento. É verdade. Cara, para complementar isso que tu tá falando, eu achei muito legal, e agora quem vai complementar isso é um cara casado. Imagina só, a gente está vivendo um momento de quarentena. Cara, quarentena é um momento que alguns casais estão passando 24 horas viradas juntos, assim, né? Imagina se tu casa com uma pessoa que tu não é amigo dela. Tipo, foi para uma pessoa por causa de uma paixão repentina na adolescência, ou buscou a pessoa porque ela era muito bonita. Meu, beleza passa, paixão passa, tudo isso passa, né? E a gente fica com o compromisso que a gente fez com Deus e com a pessoa. Não é nem um amor. Olha essa frase aí, essa parte é forte, hein? É forte, galera. Essa frase aí, ó. Graças, nem eu tô me aguentando sozinho, né? Mas, meu Deus, qual era a frase que eu ia falar agora? Eu dei risada Começar com o amor. Tá, daqui a pouco eu lembro. Enfim. A idade, galera. Se esqueci, é a idade. Estamos ficando velho. Mas enfim, fala aí, Grazi, depois eu lembro. É a Grace agora? Grazi, enfim, pode falar. Grace, é Grace. Oi, para todo mundo? Não, só assim para complementar, né? Quando tu tinha perguntado ali no início de um adolescente, né? Namorar e tal. Eu lembrei que eu estou estudando sobre umas questões de aprendizagem, né? E é provado cientificamente que o cérebro ele só está maduro após a adolescência. Então, imagina, né? Se para atitudes atitudes assim, isso explicaria até a instabilidade do adolescente, né? Uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra, não sei se quero ser médico, não sei se quero natural. ser médico, não sei se quero... Então, imagina uma coisa tão séria, né? Que é a pessoa que vai passar o resto da vida, né? Que envolve família, filhos, etc. Grandes responsabilidades, né? Então, eu fico pensando se por uma coisa que a própria ciência diz, né? Que dali da questão da maturidade, o que dirá Deus a respeito de nós e das nossas atitudes, né? Perfeito, Grace, perfeito. Isso aí, tu trouxe um embasamento para nós aqui, um complemento que até a ciência prova falando disso aí. Muito bom, baita colocação, Grace. Muito obrigado mesmo. E o que eu ia falar aquela hora, para provar que eu não estou tão velho assim, tá? É que eu vejo alguns casais que nesse tempo de quarentena não estão se suportando, assim, cara, tá dando briga, tá dando atrito, porque, cara, eu tô falando de casais aqui que não são cristãos, assim, tá? De conhecidos meus, enfim, clientes.
Cara, porque muito provavelmente iniciaram um relacionamento com a pessoa porque a pessoa era bonita, porque era atraente, por grana, sei lá, daí os motivos, né? E aí eu parei e fiquei refletindo assim, como é que tem sido o meu tempo com a minha esposa aqui, né, com a Michelle. E eu fiquei pensando, até falei esses dias com o irmão sobre isso, disse, cara, tem sido bom, a gente curte estar junto, porque a gente é parceiro, a gente é amigo, né? E tu curtir estar junto com a pessoa, tu ter prazer de estar com a pessoa, tu ter prazer de conversar com ela, não é por beleza isso. A pessoa pode ser super bonita, ter muito dinheiro e ser insuportável. E outra coisa, uma coisa que eu penso sobre casamento também, né? E por que também, e para reforçar isso que a Grace falou, por que não pode ser uma decisão tomada na adolescência? Cara, primeiro que a gente vai mudar muito da adolescência para a fase adulta. Muda muito valores, conduta. A gente passa por essa mudança. É inevitável isso. É natural. A gente passa por mudanças. Claro que nós, cristãos, estamos firmados em Cristo, então os nossos valores vão se adequando ali em Cristo. Mas há mudanças também, tá? Quando tu busca em Deus a pessoa que tu deve casar, com todos esses critérios que a gente colocou, e orando também a Deus, sabedoria, buscando orientação dos teus líderes, Deus sabe a pessoa que tu vai precisar. Isso aí, bem lembrado esse texto, Márcia, enganosa. Fugiu ali o texto. Vã é a formosura, né? Mas Deus sabe daqui a 30 anos a pessoa que tu vai precisar ter do teu lado. Deus... o Miguel, tinha esquecido que era o Miguel. Enganosa é a graça e vã é a formosura, né? Lá no texto. Deus sabe daqui a 5 anos a pessoa que tu vai precisar para ter do teu lado, daqui a 10, 20, 30. Deus sabe lá no futuro, porque Deus é atemporal, porque Deus é o Pai da eternidade. Deus sabe lá no futuro a pessoa que tu vai precisar. Deus sabe como tu vai estar emocionalmente lá no futuro, como vai estar financeiramente, como vai estar de saúde, todas essas coisas. Então, quando a gente busca, confia, espera em Deus, a chance, a certeza de a gente ter êxito e glorificar a Deus com o nosso relacionamento, que é a coisa mais importante de tudo, é muito grande. Amém? Pessoal, mais perguntas aí, mais questionamentos. Deus é Deus, galera. Deus é Pai da eternidade. Pensam nisso. Temos 30 minutos. Isso aí. Depois, 29 minutos agora. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Se ninguém faz, se alguém tiver aí, fala que eu já paro, tá? Porque ela é uma pergunta que vai soar meio engraçada ou meio estranha, mas é de propósito aí, tá? Quem é aí que acredita em alma gêmea? Fala aí agora. Alma gêmea. Aquele fulano nasceu, Deus deixou ele separadinho para mim. Bem bonitinho, príncipezinho, assim, né? Alma gêmea, existe ou não existe? Eu lembrei isso agora também, Júlio. Não é a música do Fábio Júnior. A metade das metades... Bate. Eu tenho uma analogia para fazer sobre isso daí. Foi bom ter tocado nesse assunto. Posso falar? Pode falar sim, Bill. Claro. Uma vez eu ouvi de uma guria muito sábia chamada Gabriele Van Damme e eu agreguei uma metáfora em cima do que ela me falou. Que até falando nas metades da laje. Muitas vezes, nós, jovens, enfim, adolescentes que começam a despertar essa vontade de se relacionar com outra pessoa, a gente fica com aquela carência, aquele desejo de encontrar a alma gêmea, nossa outra metade, a pessoa que nos vai completar. Porém, nós já devemos ser completos em Cristo. Em Cristo. Nós devemos ser uma laranja completa, não uma laranja pela metade. E se caso, porventura, nós sejamos uma laranja pela metade, que Cristo venha completar-nos. E para uma pessoa, seja mulher ou homem, venha a agregar na nossa vida e não nos completar.
Perfeito. Meteoro de glória. Muito bom. Chuva de bênção isso aí. Não, falando sério, Abil, perfeito. É a mesma coisa que a Grace tinha falado ali, ela botou no chat ali, né? A nossa alma gêmea é Jesus, né? Dentro dessa analogia. E é bem isso mesmo. Porque se existisse alguém para nos completar, é porque está faltando coisa, né? Cara, e Deus não nos deixa faltar nada, assim. Deus nos supre as nossas necessidades, em todas as áreas da vida, não é só financeira e material. Né? E é bem isso aí. Se tu tá buscando ser completado, isso eu já vi psicólogos falarem, tá? Psicólogos não cristãos, pelo menos declarado, tá? Se tu tá buscando um relacionamento para se completar, para a pessoa completar alguma coisa em ti, é certo que vai dar errado, porque essa pessoa não é perfeita, ela é falha, e essa pessoa vai te ferir, vai te frustrar em algum momento, né? Então, não tem. E uma outra coisa que eu ouvia também, que isso me ajudou a nortear, e me norteia muito no casamento. Se tu tá esperando, eu vou casar para a pessoa me fazer feliz. Não casa. É isso. O nosso intuito no casamento, no que se refere a outra pessoa, eu vou casar para fazer a pessoa feliz. Sempre o nosso objetivo no casamento é fazer o nosso cônjuge feliz. Assim como o nosso cônjuge também deve ter exatamente. Já entra nessa questão de nós, como seres humanos, querer suprir a nossa carência, né? A nossa necessidade. Ah, não, eu vou namorar e depois vou casar para eu ser feliz. Não, a gente tem que casar com o intuito de fazer a pessoa feliz, primeiramente. Não apenas suprir a nossa necessidade, e sim olhar para o próximo. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Até porque se a gente fosse com esse intuito, exatamente, uma idolatria. Perfeito, Júlio. Isso poderia ser uma idolatria e um egoísmo, né? Vou casar para me fazer feliz. Cara, é totalmente contra o que a gente vê como um cerne da Bíblia, né? De amar o próximo, né? Amar a Deus é amar o próximo. Então, é isso aí, fere o mandamento. E todos os outros textos, enfim, que a Bíblia nos traz, por exemplo, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? É esse ponto. Então, realmente, esse ponto de a gente buscar amar. E tinha um amigo meu que falava assim, quando alguém... O amor sacrificial, isso aí. Um amigo meu que falava assim, quando alguém perguntava para ele, o Heitor, tu acredita em alma gêmea? E ele dizia assim, cara, se alma gêmea existisse, quando o primeiro errou, ferrou todo o resto, né? Porque aí não vai encaixar nunca mais, né? Não podia ninguém ter errado, então, né? Então, não tem, galera, não tem. O reino de Deus é grande, graças a Deus, e Deus sim tem a pessoa... Deus tem alguém dentro do reino dele, especialmente para nós, mas não que seja uma única pessoa, né? A gente... Não que seja uma pessoa separada lá desde o início da eternidade. Minha opinião, não acredito nisso. Eu acredito que sim, duas pessoas andando juntas em Cristo vão chegar a um ponto em comum. Eu tinha um discipulador que falava assim, ele usava essa analogia. Tu tá andando aqui em Cristo e a pessoa que tem no coração tá andando aqui em Cristo. Em algum momento, vocês vão se encontrar. E esse momento vai fechar... Uma intersecção. Isso aí. Em algum momento, mas os dois têm que estar andando em Cristo. Claro, tem o sentimento também, né? Enfim, todo o resto. Mas se os dois estiverem andando em Cristo, em algum momento vai dar. Então, alma gêmea não existe, pessoal. E aí, galera, mais perguntas, comentários? A esposa vem do Senhor. Perfeito, Julie. Eu vi esse texto ali, mas quando eu estava estudando, mas eu tive que acabar não colocando tudo que eu encontrava assim para não tomar muito tempo. Mas é isso aí. A esposa certa vem do Senhor. Isso entra dentro daquilo que eu tinha falado, que é da vontade de Deus que os seus filhos e filhas tenham um relacionamento em Cristo, né? Então, quando Deus tem uma vontade sobre nós, Ele supre essa vontade. Então, a esposa prudente vem do Senhor. Percebam que não é qualquer esposa, é a esposa prudente, né? É a pessoa
certa em Cristo. Claro que a gente obedecendo todos esses critérios que a gente vê ali. E aí, galera? Temos mais ainda, 22 minutos, se a minha matemática não está errada aqui. Aí, ó, é mesmo. Eu procurei acabar oficialmente o encontro ali até às 19h15, até acabei passando um pouquinho, desculpa, gente. 19h15 para depois começar esse momento mais informal. Mas tem sido bom, né? Tem sido bom esse bate-papo aí. Ô, Miguel, e tu? Tem alguma pergunta aí? Tu deve ter, Miguel. Lança, Miguel, não te faz. Eu sei que tu tem. O Adil veio bem. Vamos ver aí tu, então. O João, então, que foi quase um pregador ontem, né? Quase que eu deixo o estudo para ele hoje. Não, vai, estuda aí. Eu era cheio de dúvida. Pessoal, enquanto vocês vão pensando na dúvida aí, uma coisa que ocorreu uma vez comigo, olha como é importante nós, obviamente, orar e depender de Deus, mas... Parei, desculpa, eu não entendi a pergunta da Mari aí. Alguém pode colocar em áudio, por favor? Passou batido ali. A gente ouve muito, Michael, que Deus une propósitos. O que tu tem para dizer sobre isso? Ele une ministério, ele une pessoas afins, entendeu? Tipo assim, é importante isso? Bom, eu quero ser humilde aqui e dizer que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu já ouvi bastante coisa sobre esse assunto, então até quero que os outros colaboradores possam falar também, tá? Sobre isso. Mas eu acredito que sim, que Deus realmente, pelo julgo, que a gente deve esse julgo igual, assim, que Deus une propósitos, né? Mas eu também entendo que isso é um tema bem abrangente, né? Então, propósitos eu posso entender que é como ministério, como serviço, né? Mas, enfim, quero ouvir também a tua opinião, Mari, dos outros colaboradores também. Não sei se eu fui claro aí, não. Alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa? Desculpa, mas eu não ouvi a pergunta. Eu perguntei se Deus une propósitos. Abiu, o que tu acha? Qual tipo de propósito, no caso? Entre marido e mulher, tipo, teu ministério soma com o da tua namorada, da tua esposa, isso tem que ser um critério a se avaliar? Olha, eu acredito que eu pego, por exemplo, o exemplo dos meus pais, né? Que meu pai e minha mãe, eles conheceram no ministério, que eles eram missionários, né? Há apenas 28 anos atrás. E meu pai sempre orou para conhecer uma que seguisse o mesmo propósito que ele. Porque pelo fato de ele ser missionário, ele viajava bastante, né? Ele sempre estava viajando. E meu pai orou por 5 anos para encontrar uma varoa que fosse do mesmo caminho, que tivesse o mesmo propósito, entende? Eu acredito que o mesmo propósito, ou pelo menos semelhante, que tenha um alvo parecido, seria um tanto quanto bom. Alguém mais quer falar? Alguém mais? Os colaboradores, alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu posso falar alguma coisinha, então. Eu também acho que a questão ministerial é importante, porque é bem isso que o Abel falou, né? Cara, se tu é um missionário, tu tem que ter uma esposa que está disposta a pagar esse preço, né? De ter que viajar para vários lugares, de não ter a disposição de não ter um lugar fixo para morar, né? Esse seria talvez um caso extremo, né? Mas vamos olhar aqui na nossa realidade, né? Imagina se o Andrei se casa com uma mulher, né? E o Andrei sempre envolvido na igreja, ajudando o Ministério de Jovens e tudo mais. Se ele encontra uma pessoa que
não quer estar junto com os jovens, que não quer ajudar ele nisso, que não vê. Enfim, eu acho que tem que ter um mínimo de compatibilidade, sabe? Nessa questão, assim, de chamado, de vocação que Deus deu. Falando ministerialmente, né? Porque profissionalmente eu não vejo muito problema, né? Eu sou arquiteto, Andrei desenvolvedor de jogos, então são coisas que se juntam em... A gente não tem parcerias, assim, no nosso trabalho, digamos, né? Mas eu acho que no chamado que Deus deu é importante a gente ter alguém que nos acompanhe naquilo que nos chamou, né? Uma das coisas que a esposa tem que ser, que o chamado da esposa é ser auxiliadora, né? Tá na palavra isso. E o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Tem que se entregar por ela, né? Se for necessário. Então, é um pouco difícil. Eu vejo de uma maneira difícil um casal viver de uma forma saudável se o chamado dos dois não são compatíveis, né? Não são... Enfim, isso aí. Acho que eu me fiz entender. Fez sim. Não pode dar conflito, né? Isso, exatamente. Não, minha opinião agora, não necessariamente, por exemplo, os dois têm que ser missionário, os dois têm que ser pastor, porque eu também entendo, a minha visão sobre isso, agora ficou mais claro para mim, que um pode completar também, assim, desculpa, os dois pastores não foi um bom exemplo, não. Que a mulher não vai ser pastora, né? Desculpa, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que um pode complementar o ministério do outro, né? Mas nunca pode entrar em conflito. Então, na minha humilde opinião, não necessariamente precisa ser exatamente igual, mas não pode entrar em conflito. E como é que vamos saber fazer isso? No tempo de namoro, e conversando, e conhecendo a pessoa, sondando o coração da pessoa, não é só querendo estar junto, né? Para pegar na mão dela, enfim. Mas essas coisas são as coisas mais importantes para tu ver nesse tempo, né? Como outro ponto também que a gente não tinha falado ainda aqui, eu estava esperando alguém falar, ninguém falou, que é uma dica super antiga, desde que eu me entendo por crente, eu ouço isso, e hoje, como casado, eu posso afirmar que é batata isso, assim, ó. Tu quer saber como a tua esposa vai agir contigo? Observa como ela age com os pais dela. Tu quer saber como o teu esposo vai agir contigo? Observa como ele age com os pais dele. Gente, essa regra para mim, batata. A Michele, conheci bem lá os pais dela, via ela lidar com os pais dela, sabia do testemunho, e eu vejo, assim, ó, todo o cuidado, carinho e amor que ela tinha com os pais dela, e ainda tem, que honra os pais dela, né? Essa honra não acaba no casamento, mas todo esse cuidado, carinho e amor, eu vejo que ela tem que... Então, isso é um baita ponto, assim, né? Porque uma coisa é a pessoa lá com ser queridinha com um amigo, com amiga, com a pessoa que tem tudo em comum, né? Mas aí vamos ver com os pais. Porque uma hora o casamento, como eu falei, a gente não vive na paixão 100% do tempo, não é todo dia florido que nem um comercial de margarina. Então, e aí fica a maneira da conduta que a pessoa tem, né? Enfim, de vida ali, que ela acabou aprendendo a ter, né? Então, esse é um baita ponto. Né? Tu vê como a pessoa que tu está interessada lida e trata os seus pais. E aí? O que vocês acham disso? Quem é que já tinha pensado nisso aí, ou já tinha ouvido isso dos jovens aí? Pessoal casado, isso aí para nós é chover molhado já, né? Mas fica essa dica aí para os jovens e clássica, né, Julie? Essa é clássica. E é muito importante, né? E, pessoal, de novo, viramos, batemos e voltamos... para os casados já era, né? Virou, bateu, a gente volta na tecla lá, né? Aquilo que o Abiú
E aquilo o que a Grace também falaram, né, de a gente não estar pronto ainda na adolescência. Então, é o tempo, depois que passar a adolescência, de tá achando alguma coisa, conversa com a liderança. Conversa com seus líderes, com seus superiores. Muito, muito importante isso. Vai te livrar muito problema, assim. Vou dar um exemplo pessoal aqui, enquanto não tem perguntas. Quando eu estava namorando com a Michele, a gente não congregava no mesmo local ainda. Congregava numa denominação e a Michele noutra. Tá? E aí, a gente já estava orando, tudo mais, tá? E, obviamente, antes de tudo, eu fui falar com o meu pastor. E, às vezes, o meu pastor, como era uma congregação pequena, não tinha discipuladores, assim. Então, era o pastor, realmente pastoreava todas as ovelhas, assim. E a esposa dele auxiliava. Então, o pastor, volta e meia, ele dava uma orientação que eu não gostava. Cara, isso aí eu tô falando que eu tinha o quê? Acho que 30 anos de idade, 31 anos de idade. Imagina alguém com 31 anos de idade ficar recebendo orientações, assim, né? Então, às vezes, ele dizia assim para mim, ó, eu quero que tu fique uma semana sem falar com ela. Eu ficava indignado, às vezes, assim. Ficava brabo mesmo, assim, indignado. E tanto que, mas sempre obedeci. Tanto que eu me lembro que uma vez eu falei assim para ele, o nome dele é Átila, tá? Tanto que eu me lembro que uma vez eu falei assim para ele, né? Átila, eu quero dizer, respeitosamente, estou falando nesse tom, falei com ele nesse tom que eu estou falando com vocês, Átila, eu quero te dizer que eu não concordo com isso que tu está falando, mas eu vou te obedecer totalmente, porque tu é meu pastor, e eu sei que Deus vai honrar isso. E, pessoal, dito e feito, assim, né? Eu vejo como isso... apesar de mim, Deus honrou a obediência e como deu certo, porque isso foi importante para o desenvolvimento do meu relacionamento com a Michele, foi importante para, nesses momentos que a gente não se falava, para ela focar em oração, para ela focar em conversar com os líderes dela, eu focar em oração, eu focar em conversar com os meus líderes. Então, o que eu quero falar com isso é que, eventualmente, eu recebi orientações que eu não gostava, que eu discordava, que eu até odiava, assim, né? Mas que por temor a Deus e obediência ao meu líder, eu obedecia, cabalmente, totalmente. E Deus honrava isso. É isso aí, Mário, eu concordo com isso também, né? Deus sempre honra a obediência, sempre honra. Então, o que eu tinha no meu pensamento era assim, mesmo que a orientação dele seja algo não tão bom assim, não pode ser antibíblico também, claro, né? Mas mesmo que a orientação do meu líder seja algo assim que eu não goste, ou que eu julgue que é errado, se eu obedecer ele, eu creio que Deus vai honrar, vai me honrar. Na minha experiência, foi o que eu vivi. O que vocês acham aí? Temos 9 minutos, galera. 9 minutos. Depois daí a gente já vai se despedindo, hein? Julie, fala aí, Julie. Oi, estão me ouvindo? Super Sim? bem, Julie. Tá. Eu queria levantar um ponto também interessante que acontece nesse período de espera, que é a comparação com as histórias dos outros. Então a gente está num grupo de cristãos e aí uma pessoa ou duas pessoas daquele grupo começaram a namorar. E aí a pessoa vê, que bênção, né? O irmãozinho foi abençoado, a irmãzinha ali, Deus está com eles. Daqui a pouco o outro começa a namorar também. E aí começa a surgir uma tal de uma inveja gospel. E a inveja nunca vai ser gospel e também sempre vai ser pecado. Mas aquela comparação, e muitas vezes por trás um sentimento de que Deus não me ama, de que o outro é um filho preferido do Senhor e de que as histórias são uma comparação de histórias, né, histórias iguais. Daí não sei se tu poderia falar alguma coisa sobre isso, né, sobre esses momentos em que a pessoa se sente inferior, menos amada e principalmente acaba comparando histórias com de outras pessoas. Exatamente. Julie, eu não tinha lembrado disso. Muito obrigado, muito bom. Baita ponto esse. Quando tu começou a falar ali, eu ri porque eu já me lembrei aquela frase que quem nunca
Quem nunca ouviu essa frase, né? Mas tu não é todo mundo. Aquela coisa que a gente vê assim e pensa, meus amigos estão tudo casando, estão tudo namorando. Não é todo mundo. Calma, né? Mas brincadeiras à parte, sim, eu acho que é comum isso, né? A comparação, às vezes até uma certa pressão, né? Dependendo da idade que a gente tem. Imagina, como eu falei, né? Eu com 31 anos lá, eu acho que quando eu casei com a Michelle eu tinha 33, 32, se não me engano. Agora eu não lembro se era 31, 33. Vou fazer conta agora. Puxa, eu tinha inclusive uma pressão da minha família, da igreja, de alguns, né? E social, assim, né? Do tipo, já era para estar namorando, tudo. E claro, eu vi os meus amigos casando, assim, ia nos casamentos dele, ficava às vezes assim, né? Um pouco, eu ficava feliz por eles, mas às vezes queria vir um sentimento assim que eu tinha que rejeitar. Eu tinha que não, esse sentimento não é de Deus, né? Eu ficar triste por mim. Mas realmente, o que eu acho daí, Julie, que é um dos pontos mais importantes nisso, é a gente ter bem claro, bem sólido na nossa mente, no nosso coração, que realmente a gente não é todo mundo, que Deus é um Deus que trata pessoalmente conosco, individualmente. Então, se não chegou o momento ainda, se não é o tempo, é porque não é. É porque Deus tem o melhor, é porque ou eu não estou pronto, ou a outra pessoa não está pronta, enfim, né? Eu quero dizer com isso é que Deus não trabalha no bastantão, assim, né? Não é no atacado, no varejo, como diz um amigo meu, né? Então, realmente, a gente não pode se comparar, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem tempo. Aquele texto que a gente leu em Eclesiastes, que Deus tem um tempo para todas as coisas, isso é totalmente pessoal, né? Então, Deus tem um tempo para todas as coisas na minha vida. Deus tem um tempo para todas as coisas na vida do Abiú, do Miguel, da Raquel, do João, enfim, né? Deus tem um tempo na vida de cada um. Então, eu acho que cabe daí a gente ficar e focar nisso. Não, eu sei que Deus, parece uma frase gospel, isso que acaba sendo muito batida e às vezes até cai no bastantão ali, né? Deus tem o melhor para mim. E tem mesmo, né? Sei que a galera usa muitas vezes de maneira errada essa frase, alguns, mas realmente Deus tem o melhor. Mas isso entra na prova do tempo. Né? Não sei se alguém tem outro ponto para falar sobre isso aí. 4 minutos, galera. E aí, mas essa do não sou todo mundo é clássica, né? Tu não é todo mundo, meu Deus. Mas a gente está sujeito a isso, pessoal. A gente é carne e osso. Mas aí nós, como discípulos de Jesus, devemos não aceitar aquilo que não vem de Deus, né? E esses sentimentos, como a Júlia bem falou, certamente não vem de Deus. Não, sentimento de inveja, sentimento de a gente se achar menos, não vem de Deus, nem capaz. Uma coisa que eu aprendi, que eu fazia quando eu me converti, eu não sabia, era autocomiseração, né? E aí, quando eu entendi, o meu discipulador me ensinou que isso era pecado, eu busquei fortemente me arrepender disso, né? A gente não pode nunca se achar coitadinho, vítima, nenhum de nós é coitadinho, vítima em Cristo. Muito pelo contrário, né? Pessoal... Inveja gospel, mas daí eu nunca tinha ouvido na minha vida, tia. Tá louco. Invejinha gospel. O primeiro pecado foi inveja, né, tia? Tá louco. Inveja gospel, daí é uma heresia, não existe. É duas coisas que não algo que não age, isso aí, né? É duas coisas que não bate, né? Estão incompatíveis, ou tem inveja ou é gospel. Tem, exatamente. Né? As duas coisas não ocupam o mesmo lugar. São opostas entre si. Estão opostas entre si. Perfeito. Pessoal, vou começar a me despedir então. Aqui nós temos 2 minutos. Pode virar para a pessoa para o teu lado, dizer que bom que tu veio, aquela coisa toda, né? Mas, pessoal,
Muito obrigado mesmo. Olha, agora nós ainda temos 15 pessoas, mas até 2 minutos atrás eu acho que ainda tinham 18 pessoas conosco. Ah, vocês são de fé, hein? Veio bem. Agora tu veio bem. Pessoal, muito obrigado mesmo por todos estarem junto aí, pelas perguntas, pela participação. Obrigado aos colaboradores de hoje, Raquel, Miguel e o João. Obrigado pela ajuda, galera. Sem palavras mesmo. Nos anima, nos motiva muito a continuar assim, né? Focando e se empenhando para estar fazendo esse tempo junto aí. Muito obrigado mesmo. Tentem acompanhar a live agora do culto, tá? E, pessoal, se tiverem mais perguntas, dúvidas, que for lembrando depois, sério, manda para nós. Vai ser muito bom. Vocês viram que a gente fica feliz em poder compartilhar isso. E no próximo encontro dos meninos, o tema que a gente vai tratar lá com os meninos, do encontro só dos meninos, agora os meninos têm encontro só deles. Aleluia! Veja, é os guri, pai. Respeita. É isso aí. Agora tu veio. Agora tu veio. No encontro com os meninos, o tema vai complementar, né, esses temas de hoje. Tá, meus irmãos? 1 minuto para as 20 horas agora. Um abração para vocês mesmo, de verdade. Obrigado por a gente estar junto. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E dúvidas, podem nos procurar aí, galera. Paz e graça a todos. Tchau, tchau. Paz.